Olá, bem-vindos ao Yaku Bonsai, natureza de pai para filhos. Hoje a gente vai atualizar essa jabuticabeira sabará. Está bem descabelada, está iniciando a brotação, primavera está chegando, ela está começando a despertar e agora eu vou precisar selecionar alguns galhos porque eu quero que ela desenvolva aqui embaixo. Esses galhos aqui de baixo precisam engrossar. Se eu deixar como ela está, os de cima vão pegar muita força e esses daqui vão ficar bem fininhos, não é do jeito que eu quero. Então, eu vou desfolhar, fazer uma seleção de galhos ali, mais ou menos com os que eu prefiro deixar aqui embaixo mais grossos, e aí os demais eu vou cortar, tirar a força ali de cima para ela brotar bem vigorosa. Aí eu só vou adubar, não vou transplantar dessa vez, porque eu quero que ela cresça, já está adaptada, já está forte, eu vou adubar para ela crescer mais forte ainda. Beleza? Vamos lá? Pessoal, a jabuticabeira, ela aceita você desfolhar puxando as folhas no sentido de dentro para fora. Eu vou fazer isso porque acelera, vai mais rápido e dessa vez eu vou usar luva, porque da outra vez eu fui fazer isso, tinha uma lagarta, podia ter me queimado, então para evitar, já dei uma olhada, não vi nada, mas para evitar qualquer surpresa, vou utilizar luvas. Beleza? Vamos lá? É isso, pessoal. Agora eu tirei todas as folhas aqui da parte de cima, que é onde eu vou selecionar melhor a estrutura dela. Aqui embaixo eu deixei a maioria das folhas para os galhos ganharem força, desenvolverem primeiro que esses daqui de cima. Mesmo eu cortando, ela tem uma tendência a mandar energia para cima. Então eu vou manter as folhas desse aqui de baixo, que eu quero que engorde mais, e esses daqui eu vou fazer uma poda, uma seleção agora. Vamos acompanhar aqui, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês como vai ser essa seleção. Ó, pessoal, para quem não lembra da história dessa planta aqui, tem uma playlist aqui no canal, depois vocês podem acessar aí para ver. Eu deixei ela engordando bastante, deixei uns 4 anos, se eu não me engano, num vaso que nem esse aqui, bem grosso, bem grande, para ela engordar. Só que, quando eu fui fazer uma seleção de galhos, os galhos estavam muito grossos. E ela ainda caiu, teve um tombo que ela tomou e quebrou um galho bem aqui, ó. E ficou uma cicatriz muito grande, e os galhos que eu cortei também eram muito grossos, então as cicatrizes ficaram bem grandes. Eu tive que deixar ela crescer de novo, para fechar algumas cicatrizes, a jabuticabeira nesse sentido ela é fantástica, né? A estrutura já está ficando bem legal, galhos primários, secundários e alguns terciários, e agora é refinamento, é deixar os de baixo engrossar um pouco mais, esses aqui engrossar um pouco mais, esse aqui engrossar um pouco mais também, esses aqui da frente, que já vou fazer uma copa aqui na parte de cima dela, começar a trabalhar a copa, e eu quero que esses galhos aqui fiquem mais finos, vou dar um refinamento. Por exemplo, esse aqui, ó, eu deixei ele crescer bastante para engrossar esse primeiro galho, só que agora ele está tirando a força desses outros. Então eu vou cortar ele aqui para dar força para esses e começar a ramificação aqui embaixo. Pessoal, para esse trabalho de seleção de galhos, eu vou usar um alicate bola para fazer o acabamento de alguns galhos que eu cortar e eu quiser que a cicatriz feche. Um alicate bola um pouquinho maior, porque eu tenho alguns galhos bem grossos. A tesoura, claro, para galhos bem fininhos e tirar alguma coisa ali dentro, então por isso que ela tem essa parte bem longa, bem comprida. E o côncavo lateral. Esse aqui para entrar em alguns lugarzinhos mais difíceis de cortar com acabamento, ele é muito bom. Então eu vou usar essas ferramentas basicamente. Ó, pessoal, deixa eu dar um exemplo para vocês do que acontece na jabuticabeira. Quando eu cortei esse galho aqui, ele estava muito grosso e eu dei uma desbastada nele para ver se eu ganho conicidade aqui. Eu tinha deixado só esse galinho aqui da outra vez. Ele nasceu um que pegou mais força, ó. E está muito mais grosso, muito mais forte. Agora eu vou tirar esse toquinho aqui, dar um acabamento e deixar ele crescer para cá de novo. Quando ele tiver num calibre mais adequado aqui, mais grosso, aí eu vou podar ele aqui para começar a ramificar. Mas até que eu ganhe calibre nesse galho aqui, eu vou deixar ele crescer bem livre, com a ponta bem longa, desse jeito aqui, ó. Esses galinhos aqui que nascem aqui para dentro, ó, esses galinhos aqui,
eles não são desejados, tá? Nasce para dentro, ele deixa a copa feia. Aqui mais para cima, quando eu quiser começar a formar a copa, aí eles vão poder até cruzar um pouco para fechar, deixar a copa mais densa. Mas nessa parte onde a gente consegue visualizar os galhos mais grossos, que são os galhos primários, secundários, quando você olha a planta de frente e você consegue enxergar a estrutura dela, esses galinhos assim que nascem para dentro não são desejados, tá? Então a gente tira e deixa eles crescerem mais aqui para cima quando você estiver querendo fechar a copa. Olha que interessante aqui, pessoal. Eu deixei dois galhos, um em cima do outro, que não é tão bonito assim na estética do bonsai. Mas eu não sigo tantas regras, tão a fundo as regras assim. Eu acho que a harmonia da planta faz toda a diferença. E o que aconteceu nesse galho aqui que eu não tinha visto? Ó? Ele teve um galho que cresceu muito forte aqui. Eu tinha deixado só um galho mais fininho. O que aconteceu? Ele engrossou demais. Está da mesma grossura ou até mais grosso que esse de baixo. Então agora eu vou ter que cortar esse aqui para deixar ele um pouquinho mais fraco e esse de baixo tomar mais força. Quem sabe, dependendo de como eles reagirem, eu até tiro esse de cima aqui, deixo só o de baixo. É o seguinte, pessoal, eu vou trabalhando a planta de baixo para cima. Ficou meio ruim aqui com esses galhos com bastante folha, mas eu preciso fazer isso para eles ganharem força mais rápido do que os outros. Aqui em cima eu já dei uma limpada, vou limpar mais alguns aqui que estão para dentro, perto da estrutura de galhos primários ou secundários. E aqui para cima eu já quero começar a ramificação. Então eu vou podar esses galhos maiores aqui, daqui de cima, bem perto, deixando uma ou duas gemas para eles brotarem mais e começarem a ramificação e eu começar a fazer a copa também. Enquanto os de baixo vão engordando, esses aqui já vão ramificando para criar uma copa mais densa, mais bonita. Um detalhe importante. A jabuticaba, quando você for podar, usa a ferramenta bem afiada. Principalmente nesses cortes aqui, como a madeira dela é muito dura, ela tem uma tendência a dar uma rachada, para dar acabamento, ela dá uma rachada, uma trincada. Isso é muito ruim para impermeabilização. Por mais que você passe uma pasta cicatrizante, uma pasta selante, é muito provável que entre água ali e ela comece a apodrecer. Ela tem uma cicatrização excelente, mas para garantir é melhor usar ferramentas bastante afiadas. Então dá um trato nas ferramentas aí antes de iniciar um procedimento que nem esse, tá? Vamos lá. Ó, pessoal, só para vocês entenderem, quando eu falei que os galhos podem cruzar um pouco na parte de cima, é isso aqui que eu estou falando, ó. Galhos para todos os lados. Na hora que a copa começar a brotar e fazer um volume aqui em cima, vocês não vão notar essa diferença. Eles só não podem cruzar, fica feio na parte da estrutura que a gente enxerga, que é a parte de galhos primários ou secundários, tá bom? Então aqui em cima não tem problema, a gente vai começar a densificar essa copa aqui para ela ficar mais bonita. Uma outra dica, quando vocês quiserem que um galho como esse aqui, por exemplo, ele se desenvolva, não faça o corte muito perto, deixe sempre uma pontinha. Quando esse aqui começar a engrossar, você dá o acabamento nessa pontinha aqui, porque senão ele tem uma tendência muito forte, muito grande, em trincar ou quebrar aqui quando você for aramar, tá? E outra coisa, os cortes sempre faça chanfrado. Para quê? Para ele não acumular água quando chover. Isso vai ajudar a não apodrecer. Mesmo passando pasta cicatrizante ou selante, ele tende a acumular água. Então você corta ele sempre chanfrado, descendo assim para a água não acumular em cima. Pessoal, é isso. Agora eu vou só selar esses cortes que são bem grandes, tem alguns bem grandes aqui. Eu ainda estou na dúvida o que eu faço com esses dois galhos aqui. Né? Eles estão muito retos e da mesma espessura, não estão bonitos, mas eu ainda não decidi o que fazer. Até eu decidir, vou mantê-los aqui para não fazer uma besteira de depois me arrepender. Eu tenho que olhar por cima também e ver como a planta está, se ela está com galhos espalhados por toda a circunferência. Estes daqui vão começar a engrossar também para vir aqui para frente, são os galhos mais de cima, mas essa é a frente da planta e a estrutura começa a aparecer desde aqui. Ó.
Então é isso, pessoal. Se você gostou, já deixa o joinha aí, curte, compartilha com os amigos para quem quiser aprender. No canal tem uma playlist dessa planta aqui, você pode acompanhar desde lá do início, nem tanto do início assim, mas a primeira vez que eu fiz intervenção nela, eu tirei alguns galhos bem grossos, foi bem legal. Tem a participação dos meus filhos, dá uma olhada lá que vocês vão gostar. Beleza? Compartilhe esse vídeo com os amigos. Até mais!